Então, a nossa primeira receita de hoje vai ser um pão integral. Nosso pão integral, ele vai ser feito com flocos de centeio. Nós vamos utilizar, então, a água. Primeiro nós vamos colocar o líquido aqui, são 700 ml de água. Sempre a gente coloca água morna, que aí a gente vai estar facilitando o crescimento do nosso fermento. Então, a gente vai colocar a água. Vamos colocar primeiro os líquidos, o azeite ou óleo. Também fica bom fazer com azeite. Depois nós vamos colocar o sal. O açúcar mascavo, né, que ele é mais saudável. Tem vitaminas e minerais, muito melhor que o nosso açúcar refinado. Vamos colocar o fermento. Esse fermento aqui é um fermento biológico, só que ele é seco. Então ele é mais fácil de ter em casa, ele é mais fácil de ser armazenado e ele tem uma durabilidade maior. Vamos colocar também a linhaça. Pode ser triturada ou pode ser inteira, no caso nós estamos usando a linhaça inteira. O gérmen de trigo, que também é bem saboroso. Aqui nós temos a farinha de trigo integral e o flocos de centeio. Então nós vamos dar uma misturada. É um pão bem fácil de fazer e aí em casa você pode enriquecer com castanhas, com semente de girassol. Você pode rechear ele também com alguma folha amarga, se você gostar, com tomate seco, escarola. Fica também muito gostoso. Então depois que a gente mistura muito bem, nós vamos acrescentando aos poucos a farinha de trigo. Aqui na receita vai um pouco de integral, só que esse pão ele não é 100% integral. Então ele vai propiciar um pão mais macio, mas ele tem bastante grãos, é um pão bem rico. Mas você pode também... Essa farinha, ela é farinha de trigo, normal, branca. A farinha de trigo integral já está aqui na receita e o centeio também. Mas a gente pode fazer também sem o trigo. Então aqui a gente vai misturar até deixá-la bem homogênea. E aí a intenção é que forme uma bola. E aí é importante sovar, né, numa bancada limpa. A gente pode colocar essa massa aqui, jogar um pouquinho de farinha e ir trabalhando com ela, tá? Até obter uma consistência elástica, porque tem a farinha de trigo, que tem o glúten, né? Então vai conferir elasticidade, maciez, e você perceber que a massa não está mais grudando na bancada. Então, quando a massa não está mais grudando na bancada, é porque está bom. Então, tem que sempre colocar aos pouquinhos só a farinha. Se colocar demais, a massa vai ficar seca, vai ficar dura e vai ficar difícil para poder abrir, tá bom? Eu fiz para adiantar, tá vendo? E aí nós vamos colocar aqui para poder começar a assar. Aí ele não está assado? Não, não está assado. Então a gente deixa fermentar, né? Vai crescer, vai ficar bonito. Esse aí é igualzinho esse que você começou a fazer? Exatamente. É importante que a gente deixe o pão fermentar corretamente. Se o pão não tiver fermentado, vai conferir um sabor e ele não vai ficar tão macio. Então ele vai ficar com gosto de fermento e não vai ficar tão macio. Qual é a diferença? Olha, depende do clima. Depende da umidade do lugar, mas é em volta mais ou menos pelo menos uns 40 minutos. Tem que dobrar o volume. Dobra até mais, fica bem grandão. A dica seria colocar sempre o pão, manter ele coberto com algum plástico, algum filme, algum plástico, ou então colocar sobre o pão um pouquinho de azeite ou óleo. Para quê? Para que o pão ele não perca a umidade. Então, se ele perder a umidade para o ambiente, ele vai ficar seco, vão formar aquelas casquinhas, né? Então o pão não vai ficar bonito, não vai ficar homogêneo, tá?